Olá! Olá, pessoal. O pessoal tá entrando ainda. Olha pra minha garrafa. Olá, seja bem-vinda. Estamos esperando um pouquinho para mais pessoas virem chegando, virem entrando. Olá, pessoal. A galera tá vindo, tá chegando junto. Estamos aqui mais um sábado. Hoje vamos falar sobre o tema vida e morte, sobre a perspectiva sistêmica e sobre a nossa perspectiva, né? Vamos fazer uma reflexão junto com vocês, a partir do que vocês forem colocando e daquilo que a gente pensa, sente. A gente vai pensar coletivamente hoje. É isso aí, boa tarde a todos que estão entrando. E também no início a gente vai apresentar aquele caso que eu prometi no sábado passado. Um relato de uma constelação muito impactante, e aí a gente vai abrir o Papo Sistêmico de hoje com esse relato. Vamos só esperar mais um pouquinho para as pessoas chegarem. Enquanto isso, algum de vocês não conhece constelação, não conhece o conhecimento sistêmico, tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre o nosso trabalho, para que a gente possa dialogar um pouquinho enquanto o pessoal está chegando? Podem escrever o que vocês quiserem e fiquem até o final, porque todo sábado a gente tem uma leitura de tarô que é especialmente para as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. E, enfim, essas cartas elas já estão aqui esperando vocês para elas serem lidas. E no final da nossa transmissão ao vivo a gente vai fazer essa leitura. E hoje a gente tem notícia boa, que bom! O tarô deu um presentaço pra gente, uma notícia muito legal. Bom, o pessoal tá chegando ainda, né? Nós ainda não conseguimos a questão do YouTube, né? E estamos aqui pelo Instagram. A gente tem um projeto de fazer um canal no YouTube para colocar bastante conteúdo sobre constelação familiar, sobre o mundo holístico. E a gente quer colocar bastante coisa para vocês, né? Tem muita coisa que às vezes não dá tempo da gente falar nas lives, ou não dá tempo da gente falar nos nossos encontros presenciais.
É, exatamente. Pois é, a live dá pra assistir pela televisão. Eu nem sabia disso. Mas o YouTube ele é legal porque é mais fácil da gente salvar as lives também. Só que hoje eu tava dando uma olhada no YouTube e eu percebi que para salvar a live você tem que ter mais de 1.000 seguidores, né? Para fazer uma live. Então, primeiro a gente precisa criar o canal, postar conteúdo, formar, né, o público, mandar para os nossos clientes, para os nossos clientes poderem se inscrever. Olá, tudo bem? Mais uma pessoa. Que legal ter vocês aqui, que feliz, que dia, um dia bonito, não é um dia que tá muito sol, também não é um dia que tá muito fechado. Pelo menos eu curto bastante esses dias. Vamos começando? Vamos esperar mais um pouquinho, que eu estou recebendo aqui também pelo WhatsApp pessoas que estão querendo acessar. Então só mais uns minutinhos. Enquanto isso, seria legal aquela questão que você colocou, se alguém tiver alguma pergunta sobre constelação, alguma pergunta sobre o nosso trabalho, quem já está chegando, quem já está acessando, pode aproveitar esse momento inicial e fazer essa pergunta. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Renata, Fanny, Júlia, legal. Bom, pessoal, eu vou começar. A gente vai falar hoje um pouco sobre vida e morte e sobre toda a questão sistêmica que envolve, né, a vida e morte, como que a constelação encara a vida e morte. E eu vou começar falando para vocês sobre uma carta do tarô, que é a carta da morte. Então a gente tem aqui, ó, a carta da morte no tarô, e ela fala justamente dessa morte e desse renascimento que acontece em vida, que a gente vivencia enquanto a gente está vivo. Olá, mais uma pessoa chegando, que legal. Conrado, que está sempre com a gente já, legal. Bom, eu estava falando da carta do tarô, que é a morte, já que o nosso papo de hoje é sobre vida e morte. Então, colocando mais uma vez na câmera para que vocês vejam os detalhes. Tenho também uma outra representação dessa carta, né? Então, a morte, ela fala desse renascimento em vida, né? Desse início, desse final e desse começo de novos ciclos. Então, ela vem com a sua foice, né? Justamente para poder cortar aquilo que precisa ser morto, cortar aquilo que precisa ser cortado, né? Da nossa vida. Então, quando ela aparece numa tiragem, ela é uma reflexão para que a gente consiga mudar na nossa vida aquilo que precisa ser mudado. Eu acho que o Marcelo quer falar um pouquinho, né, Marcelo? Acabei de responder aqui um pessoal que não estava conseguindo acessar o Instagram, por isso que eu estava ali olhando para o celular, porque tentando resgatar algumas pessoas que não estão conseguindo acessar o Instagram. O nosso trabalho no Instagram é relativamente novo também, né? E essa prática da gente estar todo sábado online também é nova, né? Esse é o 3º sábado. Então a gente está, digamos assim, aprendendo, consertando o avião em pleno voo. A gente está se apropriando dessas novas ferramentas, né? A gente continua aí no processo de quarentena, né? O isolamento social. Particularmente eu e a Bia, a gente continua entendendo que o isolamento social ainda é muito importante para que a gente consiga atravessar esse momento, né, e essa nossa relação com o vírus, com o coronavírus, da melhor maneira possível. Então a gente está sempre
reforçando, fique em casa, né? E o que aconteceu? Pode continuar falando. Voltou. Então a gente continua reforçando essa máxima, né, do fique em casa, e estamos fazendo uso dessa ferramenta. E a Bia, ela trabalha também com tarô terapêutico, né? E a gente está sempre usando esse momento do papo sistêmico também para trazer uma reflexão sobre o tarô. E muito interessante essa reflexão sobre a carta da morte no tarô, né? E o nosso tema de hoje é justamente esse: vida e morte. Semana passada eu tive uma situação pessoal até bastante forte, complicada. Um grande amigo meu, um irmão mesmo de coração, ele acabou perdendo a sua esposa, né? Não tem nada relacionado ao coronavírus, foi uma outra doença, mas é uma pessoa muito querida que morreu muito cedo, né? E eles, enfim, ficaram com um filhinho de 5 anos, né? Então é muito difícil a gente lidar com essa realidade da finitude nesse plano, né? A certeza que nós temos que todos aqui, independente de cor, classe social, gênero, né, todos aqui estão apenas de passagem. E quando essa passagem ela se dá de forma muito abrupta e com pessoas muito jovens, fica ainda pior, né, da gente lidar com isso. Então a ideia hoje é falar um pouquinho dessa perspectiva da vida e morte a partir de uma compreensão sistêmica, né, a partir de tudo aquilo que o Bert Helling também deixou pra gente e de tudo aquilo que diz respeito às ordens do amor. Mais alguém está chegando? Luciana, que saudade! Muito legal. Bom, mas antes de voltar para o tema da vida e morte, eu prometi na semana passada trazer um relato para vocês de um caso de constelação, né? Lembrando, o tema da semana passada foi julgamento, né? Como é complicado para nós seres humanos conseguirmos se afastar, né? Nos afastarmos dessa dinâmica do julgamento, do juízo de valor. Então a gente bateu um papo aqui no sábado passado com relação a essa questão do julgamento, e eu mencionei uma constelação que eu queria trazer para vocês, né? E eu tô até com ela aqui aberta no computador, e é um relato, eu acho que vai espelhar aqui, mas enfim, é um relato desse livro. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá espelhado, mas é um livro de um constelador chamado Stefan Hausner, tá? Capinha azul aqui, ó. Constelações familiares e o caminho da cura. Constelações familiares e o caminho da cura. E nesse livro, o Hausner ele se baseia em experiências profissionais dele, né? E as reflexões dele sobre a relação das doenças com as ordens sistêmicas do Bert Hellinger, né? E os exemplos que ele apresenta no livro foram extraídos de grupos de constelação que ele desenvolve já há muito tempo, né? E eu trago aqui o relato de um caso de uma paciente, de uma cliente dele, né, que ele chama de paciente, que sofria de tireoidite de Hashimoto, né? É um problema na tireoide, e essa paciente procurou ele com essa doença, né? Tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, né? Na qual o corpo ele fabrica anticorpos contra as próprias células da tireoide, causando uma inflamação. E aí, essa mulher, estou começando aqui a relatar o caso do livro, tá? Essa mulher de cerca de 20 anos, ela sofre dessa doença degenerativa.
E o Hausner, ele começa a desenvolver a dinâmica com ela, né, pedindo para que ela coloque no campo uma pessoa representando ela e uma pessoa representando a doença, tá? E a partir daí ele observa o campo, começa a ver como é que o personagem da doença e o personagem dela começam a se movimentar, e ele faz um link com uma compreensão que ele tem do trabalho dele, que normalmente essas doenças autoimunes, elas estão relacionadas a crimes que aconteceram dentro da família. E ele pergunta isso para ela, né, se havia algum crime na família. E nesse momento, a cliente diz para ele, e aí vamos lá, vamos pegar. A cliente diz para ele que suspeita que uma tia dela, irmã da mãe dela, matou o avô dela, cliente, né? Então, assim, a tia dela teria matado o pai. É uma história muito forte, né, num campo sistêmico, né? É uma das questões mais complexas que o Bert sempre falava com relação a uma constelação, é essa questão do assassinato, e principalmente quando é dentro do seu próprio sistema. Então a cliente relata isso, né? Essa tia, ela era farmacêutica e ela teria envenenado esse avô, né, da cliente. Bom, a partir daí, ele coloca os personagens da doença e da cliente, e a personagem da doença diz assim: olha, eu estou me sentindo poderosa e essa pessoa aqui me pertence. E aí, ao ter essa informação com relação à tia, imediatamente ele coloca a tia da cliente no campo, né? E quando ele coloca a tia da cliente, ele percebe que essa personagem entra com muita irritação, com muita agitação. E aí ele coloca o avô. E quando ele coloca o avô, a tia se posiciona na direção do avô, né, que vinha a ser o pai dela, tá? E só que aí tem um fato curioso nesse momento, porque pai e filha se olham, né, sentem amor e ódio, isso relatado ali pelos personagens no campo, e eles dizem que não se veem como pai e filha, mas se veem como um casal, como homem e mulher. Nesse momento, o Hausner imediatamente tem uma intuição e ele resolve colocar um personagem que seria uma parceira anterior do avô. Então ele pega e coloca um personagem que seria a parceira anterior do avô no campo. Quando ele coloca esse personagem, aí o nó todo começa, né, a se desfazer. O emaranhado, como a gente chama, começa a se desfazer, né? E aí a cliente dele supõe que esse amor antigo do avô foi um amor no tempo de guerra, porque o avô dela teria sido soldado na Segunda Guerra Mundial, né? E esse personagem que entrou, sendo essa parceira antiga do avô, entra com muita raiva, entra com muito ódio, com muita manifestação assim de repúdio a todas aquelas pessoas do sistema. E aí tem um relato do livro, né, onde ele diz assim, que esse personagem ele entra falando: tenho todos vocês em minhas mãos, vocês todos me pertencem. Então olha só, nós estamos falando de um antigo relacionamento amoroso do avô da cliente. E estamos tratando de uma doença na tireoide que essa cliente tem. Tá? Bom, o que a gente percebe a partir daí? Que o conflito não era da tia da cliente com o avô. Lembrando lá no início, né? A tia que teria assassinado o avô da cliente. O conflito ainda ia mais além. Por quê? Porque demonstrava que estava num relacionamento amoroso desse avô
antes de construir a sua família, o seu sistema, né? Então olha como a constelação ela vai longe e olha como a gente deve ter muito cuidado com a perspectiva do julgamento, né? E por que cuidado com a perspectiva do julgamento? Porque, por exemplo, essa tia, claro, ela não fez uma coisa certa, né? Ela cometeu um crime, ela matou o próprio pai. Mas onde é que estava esse emaranhado aí, né? Não significa que a gente tem que concordar com aquilo que essa mulher fez, mas é entender que muitas vezes existem dinâmicas sistêmicas que atuam nas nossas vidas, né? E eu não estou aqui passando a mão na cabeça de uma pessoa que tenha cometido um crime ou tenha cometido algum tipo de erro grave, mas é a gente entender que existem coisas que a gente desconhece. Você quer falar um pouquinho, fazer um comentário sobre isso? Vamos falar sobre o nosso tema da vida e morte, né? Sim, mas aí só para terminar, né? Então, assim, o que aconteceu nessa constelação? Essa tia, ela se apropriou de uma raiva que a antiga namorada do avô tinha com relação a esse avô. Essa antiga namorada do avô desejava matar aquele homem e não teve a possibilidade de fazer isso. E aí o que aconteceu? A própria filha dele se identificou com essa raiva e olha que coisa, gente, cometeu esse crime. Ou seja, tirou a vida do próprio pai numa solidariedade, do que a gente chama de uma relação cega, de uma identificação, né, com essa antiga namorada do avô, que ficou provavelmente muito magoada, sofreu muito, a gente não sabe exatamente como é que se deu a relação e a separação deles. Então essa mulher se consumiu numa raiva, e isso se tornou, dentro daquele sistema, quase que uma maldição. E a ponto da filha desse homem matar esse pai. E olha como a situação é muito forte, porque ela matou o próprio pai, envenenado, e tempos depois ela suicidou. Então, e tudo isso veio no sistema dessa cliente através de uma doença que ela estava tendo na tireoide. É por isso que a gente fala também que a doença ela tem o seu lugar. Né? Por quê? Porque a doença estava ali cumprindo um papel. A doença estava ali fazendo com que toda essa história, traduzida em muita raiva, muita mágoa, muita dor, toda essa história pudesse, apesar de tudo, ser ressignificada no amor. Né? E o Hausner ele relata isso no livro dele, das páginas, eu tenho até as páginas aqui, da 207 a 210, vale muito a pena ler, né? E vou apenas relatar aqui o trecho final dessa história, né, que está no livro. Diz assim, a fala da personagem, da cliente, para essa tia: agora eu tomo a vida também por meio de você. Quando a tia ouve as palavras da sua sobrinha, comove-se até as lágrimas, sorri para a sobrinha e lhe diz: viva, minha filha, viva. É quase que uma coisa assim, né? Eu não pude viver, viva você. Né? A representante da cliente sorri e o Hausner sugere, né, para reforçar essa decisão da vida, que ela repita: sim, em sua honra, agora eu vou viver. Ambas se abraçam longamente e a representante da tia passa a se sentir feliz na constelação. Ela se levanta e ela se coloca do lado de quem? Do lado do pai de quem ela tirou a vida. Os dois também se olham e se abraçam. Então olha como a gente poderia ficar aqui o quê? Julgando essa tia, dizendo que ela era uma pessoa criminosa, ou que ela não prestava, ou coisas do gênero. Mas olha como a história dessa tia, ela estava imbricada em coisas muito mais profundas, num sentimento de ódio que estava presente naquele sistema,
uma espécie de maldição que estava presente naquele sistema por uma pessoa da relação pessoal desse avô que acabou se consumindo nesse ódio. E isso se tornou uma energia de maldição naquele sistema. E isso gerou o quê? Gerou essa doença autoimune que a neta, no caso, estava sofrendo. Então esse era o relato que eu fiquei de trazer na semana passada, no livro do Hausner. Vale muito a pena você pesquisar e buscar a leitura, né, de todo o livro, que é um livro primoroso, falando de como as doenças, muitas delas, têm relações sistêmicas. Agora vamos voltar lá para o nosso tema da vida e morte. E aí tem a frase do Bert. Eu vou ler a frase do Bert para a gente refletir um pouco junto. A gente tem pouco tempo, porque a gente tem 50 minutos, né,